Olá, turma animada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Sodré, eu sou professora de História na Escola Sebastião Rangel, que fica no distrito de Itapuirama, bem pertinho daqui. Gostaria também de aproveitar e mandar um grande abraço, um abraço recheado de muita saudade para todos da comunidade, principalmente para os meus alunos. O tema da nossa aula de hoje é patrimônio material e imaterial. Vamos entender como o iluminismo influenciou o nosso mundo atual e como ele está presente no nosso patrimônio. Lembrando que, para se reconstruir a história, precisamos analisar toda a produção humana. Isso inclui os aspectos culturais, sociais, econômicos e a evolução das técnicas. Então, para iniciar essa discussão, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês saberiam definir para mim o conceito de patrimônio? Saberia também dar exemplos? Sim ou não? Levanta a mão aí em casa quem sabe. Quem não sabe, não precisa ficar preocupado. Quando eu era adolescente como vocês, eu utilizava dicionários ou então enciclopédias. Mas o mundo mudou. Hoje vocês têm a modernidade ao seu dispor e vocês passaram a utilizar com mais frequência os recursos digitais, né? A internet. E essa passou a ser, então, a ferramenta mais acessada. Você sabe pesquisar na internet? Sim ou não? Sim! Então vamos lá ver como se faz. Aqui temos um campo de busca, o Wikipédia, um dos mais acessados hoje quando fazemos a pesquisa pelo Google. Ele traz para você vários idiomas, o inglês, português, espanhol, francês, japonês, tá? Todas as línguas que você precisa. E aqui o campo de busca, aonde você vai colocar aquilo que você está procurando. Quando colocamos patrimônio, ele traz para você a palavra desambiguação. Você sabe o que significa isso? Quando procuramos uma palavra, então, onde possui mais de um sentido, ela vai aparecer dessa forma para você. Isso quer dizer que você precisa escolher com precisão, ter certeza daquilo que você está procurando, do sentido da sua palavra, no caso nosso, patrimônio. A desambiguação é utilizada tanto na escrita quanto na fala, na língua de sinais e até em sistemas informatizados, quando dois objetos ou ações ou adjetivos, incluindo termos concretos e abstratos, possuem o mesmo nome. Então, na Wikipédia, as páginas de desambiguação referem-se a um mesmo termo que pode gerar mais que uma interpretação possível, como, por exemplo, a palavra patrimônio. Se colocamos patrimônio, pode ser patrimônio material, imaterial, patrimônio natural. Então, precisamos ter essa precisão. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Vamos ver isso mais para frente, junto com o restante. Ele vai trazer para vocês uma página com todas as informações. Isso inclui o índice, a história e tudo aquilo que você precisa. As referências, aonde eles retiraram as informações, a bibliografia e também links para você saber mais sobre determinado assunto pesquisado. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que todas as vezes que você vê uma palavra como Unesco, que seria a Organização das Nações Unidas, voltadas para educação, ciência e cultura, ela está para você em azul. Se você clicar nessa palavra, você tem acesso a mais uma informação. Vamos ver, então, como ficou essa busca? Quando jogamos, então, a palavra patrimônio, o Wikipédia traz para nós aqui uma página inicial, onde você vai ter uma introdução com o índice e, no final,
as referências com a bibliografia, que foi aonde eles retiraram as informações para compor ali o assunto que você está pesquisando. Quando buscamos no Google, aparecem vários links. Você já se perguntou quem são os autores dessas publicações? Será que a gente pode considerar tudo que lemos na internet como sendo fontes confiáveis? Então, Wikipédia é uma plataforma de conteúdo livre, de caráter educacional e sem fins lucrativos. Ela está disponível, como nós vimos, centenas de idiomas. Qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode se tornar um potencial leitor e colaborador também. A Wikipédia, ela vai organizar o patrimônio cultural científico da humanidade e ela deve ter as origens da informação. Então, precisamos saber pesquisar para buscar o que queremos, pois esse patrimônio cultural ele é muito grande. Mas o que tudo isso tem a ver com o assunto da nossa aula, que é o que é patrimônio? E relacionado ainda com o iluminismo, vamos ver aqui um pouquinho sobre o que é patrimônio, que foi a nossa busca. Podemos dizer que patrimônio é um direito à herança e um bem que possui valor inestimável para uma pessoa ou comunidade. Temos aqui na imagem 2 exemplos de patrimônios da cidade. O patrimônio, que é a Praça Clarimundo Carneiro, tombado como patrimônio histórico municipal. E aqui à direita temos a foto da Festa do Congado, uma outra manifestação que acontece em Uberlândia. É um exemplo de bem imaterial. Então, esse patrimônio, ele pode ser patrimônio natural, que são aqueles criados pela própria natureza. Temos exemplo aqui da fauna e da flora. Entre os patrimônios naturais do Brasil, está o Parque do Iguaçu, no Paraná, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e as áreas de reserva no Pantanal, que possui uma grande diversidade de animais. Todas essas áreas são reconhecidas pela Unesco. Além do patrimônio natural, temos o patrimônio cultural. Esse ele pode ser dividido em 2 partes, material e imaterial. No material, estão os bens móveis que podemos mover de um lugar para o outro, como as pinturas e os bens imóveis, que são aqueles que não podem ser transportados de um lugar ao outro, como as praças e igrejas. Temos no Brasil vários conjuntos arquitetônicos tombados como patrimônio histórico-cultural, como as cidades de Ouro Preto, Olinda e Brasília. Bom, sobre o patrimônio imaterial. Ele é formado pelas línguas, tradições orais, como as festas, dança, pela música, pelos conhecimentos e as práticas e saberes. Isso inclui, inclusive, a gastronomia e outras atividades que são significativas para a sociedade. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de patrimônios imateriais, que são as festas que nós temos no Brasil. Por exemplo, o Carnaval é considerado um patrimônio. Aqui eu coloquei mais uma foto para vocês de uma festa, que é a Festa do Congado. E coloquei também aqui um violeiro, uma viola, que é a música, que tem tanta riqueza para nós. Outro exemplo de patrimônio que nós temos é a capoeira e o pão de queijo de Minas. Também são patrimônios. Em Uberlândia, temos o pastel da feira como patrimônio da nossa cidade. Então, podemos dizer que patrimônio é uma razão para sentirmos orgulhosos de quem somos, o que fazemos, de onde viemos, porque ele constitui a parte da nossa identidade e toda a diversidade que existe no nosso país. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens materiais, que são aqueles palpáveis, e imateriais, que são os valores e tradições de importância histórica. A sociedade da Europa era profundamente desigual e hierarquizada. O clero e a nobreza eram as classes sociais dominantes.
donos das terras e também não pagavam os impostos, como a maioria da população, que era formada pelos camponeses, trabalhadores urbanos e a classe que estava em ascensão, que era a burguesia. Não havia mobilidade social. Então, a origem ou o nascimento da pessoa determinava a sua condição e a sua posição na sociedade. Quem nascia pobre poderia até adquirir algum bem, mas não teria os mesmos privilégios das classes dominantes. Injusto isso, não? Então, o iluminismo ele vai surgir como um movimento intelectual de crítica ao antigo regime, porque eles vão questionar os valores que estavam estabelecidos na época, como o poder absoluto dos reis, esses privilégios da nobreza e do clero e também as práticas mercantilistas que atrapalhavam o desenvolvimento dos burgueses, além do fanatismo religioso. Para os filósofos iluministas, só através da razão, que era o valor mais importante, o homem seria capaz de alcançar a luz. Eles acreditavam que as pessoas viviam nas trevas da ignorância e, para sair delas, deveriam questionar, duvidar e buscar o esclarecimento. Assim, esses pensadores do iluminismo, movimento também chamado de ilustração, vão iniciar uma grande produção de livros, de textos, divulgando um novo pensamento. Entendeu agora o ponto da nossa aula inicial? A construção do conhecimento. As primeiras enciclopédias, elas foram escritas por especialistas franceses e se tornaram modelo para as outras que vieram posteriormente, como as que utilizamos hoje. Eu trouxe aqui para vocês uma coleção dos pensadores iluministas. E aqui, nós temos aqui o exemplo de alguns. John Locke, gente, não é John Luke, tá? John Locke, Kant e Rousseau, que é um dos meus preferidos. Aqui no seu trabalho sobre contrato, com o tema contrato social, ele fala que a essência do homem é boa, mas é a sociedade que o corrompe. Vocês concordam com isso? Falar no Rousseau, a fala é essa mesmo, essa pronúncia, mas a escrita Rousseau, tá? A gente escreve como Rousseau. Daí a importância da gente saber exatamente como pesquisar, tá? Porque se você escreve errado, talvez você não vai buscar, você não vai encontrar aquilo que você está procurando. Bom, além de Rousseau, foram produzidos 35 volumes que contaram com colaboração de importantes nomes. Além desses que a gente já viu, nós temos também Voltaire e Montesquieu. Na época, essa publicação foi considerada uma obra perigosa por contestar as verdades estabelecidas. O governo francês chegou até proibir a circulação desse conteúdo. Isso mesmo, proibida a leitura total, tá, dessas obras, inclusive pela Igreja Católica. As ideias iluministas, elas influenciaram várias revoluções e continua nos influenciando até hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre esses grandes pensadores e como essas ideias estão presentes no nosso dia a dia? Vocês sabiam que o projeto piloto de Brasília, a construção foi inspirada nos ideais iluministas de Montesquieu? Temos aqui um exemplo da obra arquitetônica muito importante para a nossa democracia. É a Praça dos Três Poderes. Nela vemos a sede do Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário, representado respectivamente pelo Palácio da Alvorada, pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Essa praça foi projetada por Oscar Niemeyer, inspirado pelo pensamento iluminista de Montesquieu. Vamos ouvir um pouco sobre os três poderes? Não, não e não. Se a gente não chegar num acordo, não vai ter férias.
Cada um quer impor uma coisa e ninguém pensa no outro. Ah, não, pai! O problema é que o Carlinhos só fala besteira. Eu não. Se liga, pirralha. Você é muito pequena para participar da decisão das nossas férias. Parecia que mais uma tentativa de organizar as férias do fim do ano não daria certo. A confusão estava armada. E com direito à provocação entre os irmãos Carlinhos e Sofia, e uma mãe, Dona Raquel, desesperada. O descanso e a diversão da família iam mesmo por água abaixo, como avisou o pai Felipe. Iriam, até que o avô Constantino teve uma ideia brilhante. E que tal se a gente tentar resolver o problema das férias pensando na organização da República Federativa do Brasil? Ih, o vô não tá bem da cabeça. Como assim, pai? O que o senhor quer dizer? Vocês sabem que no nosso país as tarefas e responsabilidades são divididas entre 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Esses 3 poderes têm autonomia para resolver questões em certas áreas e cada um deles deve sempre respeitar os outros 2. É o princípio da separação dos poderes teorizada por Montesquieu, o que significa que nenhum dos poderes ou membros da família tem mais importância. Mas, seu Constantino, a gente não é uma república, é uma família. Não vai funcionar. Ô, minha nora, lembra dos jogos de faz de conta? É isso que eu estou propondo. Você será o poder legislativo, o Felipe será o executivo e eu serei o judiciário. Os meninos serão o povo. Raquel, você como legislativo ficaria responsável por elaborar as leis. No caso da nossa família, os detalhes da viagem, para onde vamos, onde nos hospedaremos, qual a data do passeio, além de sugerir a estrada a ser seguida. Para cumprir bem essa missão, o legislativo não pode deixar de pensar nas necessidades de toda a família, principalmente das crianças. Já você, Felipe, que é o executivo, será responsável por colocar em prática o que foi proposto pelo legislativo. Deverá administrar o dinheiro da viagem, fazer a reserva do hotel, fazer a revisão do carro. Além de ser responsável pelas ações, o executivo pode vetar propostas do legislativo e sugerir algumas medidas com força de lei. Crianças, vocês serão o povo. Todo bom governante não esquece de seus cidadãos na hora de tomar decisões. Vocês devem acompanhar o trabalho de seus pais. E eu ficarei de olho para que as propostas feitas pela Raquel e promulgadas pelo Executivo sejam respeitadas. Fiscalizarei as propostas apresentadas pelo Legislativo para que não desrespeitem a Constituição. Quer dizer, as regras da nossa casa são baseadas no respeito e no amor. E quando a teimosia for grande, não hesitarei em aplicar penas, castigos para os desobedientes de plantão. O que vocês acham? Seu Constantino, tô achando que essa pode ser uma boa ideia. Temos que tentar algo, senão nossas férias não sairão. Carlinhos e Sofia ficaram de butuca. As palavras do avô pareciam ter convencido seus pais, e nessa altura do campeonato, um acordo parecia ser a solução para o problema das férias. É um bom exemplo para vocês utilizarem em casa, né? Um acordo entre os pais e os filhos de como resolver a questão das férias. Utilizando o princípio de Montesquieu, que é a divisão dos 3 poderes. Montesquieu, em sua principal obra, O Espírito das Leis, defende que a ideia que quando as pessoas têm o poder nas mãos, elas tendem a abusar dele. Então, era necessário evitar essa concentração. Quais são os 3 poderes? Vamos ver aqui. O poder executivo é formado pelo presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos. Seguem abaixo, algumas imagens mais próximas de nós, que é o nosso presidente, o governador de Minas e o nosso prefeito da cidade. Já o poder legislativo refere-se aos deputados federais, estaduais e também os senadores, além dos vereadores, de todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Esses 3 poderes, eles devem funcionar de forma harmônica,
Um depende do outro e um fiscaliza o outro também, para que nenhum se sobreponha e assim seja preservada a democracia. Vamos conhecer outro iluminista, o filósofo francês Voltaire. Voltaire era iluminista e valorizava todos os produtos da razão humana, como a capacidade de se expressar e tomar decisões, independente de governo ou religião. Ele criticava muito a instituição da Igreja Católica e o fanatismo religioso da época. É dele, inclusive, a frase: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para vocês verem o rosto, né, do Voltaire, e também aqui uma pintura feita dele narrando fábulas, porque ele adaptou várias fábulas além de produzir. Só para não esquecer, as fábulas são consideradas patrimônio imaterial. Você conhece, lembra de alguma fábula brasileira? Pensa aí. Se lembrar, se não lembrar, pesquise. Assim como Voltaire e Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, que eu comentei com vocês, ele era um filósofo contrário ao absolutismo. Para ele, os problemas políticos e sociais estavam relacionados à propriedade privada e às posses de terras, estando aí a origem da desigualdade social. Para resolver esse problema, ele propunha um governo que fosse democrático, como eu contei para vocês aqui na sua obra do Contrato Social. Nela, ele defende a soberania do povo e diz que todo governo existe para representar o povo. Essas ideias e de outros iluministas vão inspirar movimentos como a Revolução Francesa, tema liberdade, igualdade e fraternidade, que está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Vemos com clareza os ideais defendidos por eles. Essas ideias não ficaram só na França, elas alcançaram o mundo todo. A independência dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana aqui no Brasil também continham o mesmo ideal, a mesma luta. Além dessas ideias políticas, Rousseau defendia também a liberdade na educação. Ela deveria ser para todos, com interação do homem no meio. O homem deveria interagir com o meio e não somente limitado ao ambiente escolar. Legal isso? A gente pode aprender de diversas formas, principalmente pensar por conta própria, aprendendo através da experiência com ética. Você sabe, como cidadão, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres? Hoje, os direitos humanos nos garantem direito à vida, à segurança, à igualdade, à liberdade, acesso à justiça e entre outros direitos que são fundamentais. Os iluministas criticavam a política, mas criticavam também o mercantilismo e a sua principal característica, a intervenção do Estado na economia. Um dos representantes do liberalismo econômico foi o escocês Adam Smith. Ele defendia a livre concorrência e o comércio entre as nações. Essa ideia ela foi muito bem recebida pela burguesia da época, principalmente dos ingleses, que estavam se industrializando rapidamente. Para ele, o valor do trabalho determinava a riqueza, mas sem a mão pesada do governo, e assim estabelecia a lei da oferta e da procura como sendo algo natural. Aqui temos a imagem de Adam Smith e o seu livro A Riqueza das Nações, que é a sua obra mais famosa. Pausa para os filósofos de plantão. Será que esses pensadores ficavam trancados nos seus escritórios escrevendo essas críticas sem trocar uma ideia com seus amigos? De acordo com essa pintura, percebemos que não, que eles se encontravam, que eles discutiam suas ideias, se sociabilizavam com as demais pessoas. E você, costuma trocar uma ideia, conhecimento com seus colegas? Lembrando que, durante a quarentena não podemos, fica em casa, mas você pode fazer isso através da internet, das redes sociais.
pesquisar também sobre os outros filósofos que citamos aqui, como John Locke, Kant, Rousseau e outros mais. E outra pergunta que eu faço a vocês: como foram que os reis reagiram a esse tanto de pensadores se opondo ao seu governo? Vocês acham que eles concordaram? Que eles aceitaram ou não essas novas ideias? Ou quem respondeu que houve muita perseguição, acertou. Mas não podemos deixar de falar daqueles monarcas que absorveram parte dessas ideias e implantaram algumas mudanças nos seus governos. Se eles quisessem continuar no poder, eles teriam que mudar de alguma forma. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos, pois haviam sido iluminados pela luz da razão. Detalhe, sem abrir mão do poder absoluto. Nossa aula está chegando ao final e eu espero que você tenha aprendido sobre o iluminismo e o patrimônio. Essa nova forma de pensar atingiu o homem independente das barreiras nacionais, éticas e culturais. As pessoas pararam de aceitar as respostas prontas para todo tipo de conhecimento e passaram a questionar e buscar novas explicações. Todo conhecimento produzido é um grande patrimônio cultural que recebemos como herança. A valorização da razão, que é considerado mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, a valorização do questionamento e da investigação e da experiência como forma de conhecimento tanto da natureza quanto da sociedade, política ou economia, as crenças nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, na sociedade e na natureza, e a crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, liberdade, posse de bens, além da crítica àquilo que está estabelecido. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais, que vocês acessem a plataforma, façam as atividades, busquem pesquisar nesse momento que vocês estão em casa e que muito em breve estaremos juntos. Um grande abraço e não esqueçam, fiquem em casa.